E aí, clã, neste vídeo irei resumir o episódio 1 da segunda temporada de Baki Son of Hyuga. O anime começa mostrando a casa do Baki, e no porão da casa, o mesmo fazia o seu treinamento diário, enquanto o General Stridon assistia. Após o treino, Stridon falava de uma pessoa poderosa e diferente, um tipo que ele nunca conheceu. Baki falava que já estava acostumado com esse tipo de gente nova. Em seguida, Stridon perguntava para o Baki qual era o animal mais forte da história. Baki falava que, se não considerar o pai dele, o mais forte era um T-Rex. Neste momento, Stridon dava o jornal para o Baki e falava que aquele homem era mais forte do que um T-Rex. A história corta para o momento em que os mineradores encontraram um tiranossauro e um homem conservados em uma rocha de sal e gema. O corpo daquele homem era levado para os laboratórios para ser examinado. O Dr. Penny ficava surpreso ao descobrir que os humanos já existiam no período Jurássico. Um doutor chamado Allen perguntava se eles pretendiam reviver o Piccolo, pois o seu corpo estava em um perfeito estado. O Dr. Penny não gosta muito daquela ideia, mas falava que nos anos 2000, micro-organismos que estavam em uma situação semelhante foram expostos às condições certas e posteriormente foram revividos. Eles concluem que, em teoria, reviver aquele homem também seria possível. Assim, iniciam o processo de renascimento do Piccolo. Piccolo é colocado em uma câmera que simula as condições climáticas da sua época. Porém, já tinha se passado 90 dias e nada do Piccolo acordar. Aren conclui que a experiência é um fracasso. Depois disso, vemos o Aren comendo uma barra de cereal enquanto lia sua revista. Ele falava que gostaria de estar comendo um bife naquele momento, e era aí que ele tinha uma ideia. Aren ia até a sala onde o corpo do T-Rex estava para pegar o seu bife. Em paralelo a isso, vemos o Dr. Penny fazendo alguns estudos sobre o Piccolo, onde ele descobria que Piccolo se alimentava de dinossauros. Alien preparava um pedaço da carne do T-Rex, e o cheiro daquela carne sendo preparada chegava até o Piccolo, e isso fazia ele acordar. Piccolo percebia que estava em um lugar totalmente diferente do que ele conhecia, mas a única coisa que era familiar para ele era aquele cheiro. Piccolo seguia aquele cheiro e chegava até o Alien, que após se virar e ver o Piccolo, ficava apavorado. Mas Piccolo apenas pegava aquela carne e comia. Piccolo cheirava o Alien e em seguida se virava. Alien aproveitava o momento e pegava uma arma. Alien apontava a arma para o Piccolo, mas Piccolo encarava sério. Alien atirava nos pés do Piccolo, mas o mesmo desaparecia e aparecia nas suas costas. Alien se virava e atirava no Piccolo. Piccolo sentia aquilo, colocava sua mão no seu abdômen e em seguida olhava aquilo que o atingia. As balas apenas arranharam a sua pele. Piccolo se preparava e jogava as balas na direção do Alien, que nem mesmo reagia. Uma das balas acertou o ombro dele, que sentia tanto medo que se mijava nas calças. Alien saía correndo e Piccolo ia atrás dele. Alien disparava mais algumas vezes, mas as balas não feriam o Piccolo. Piccolo segurava o Alien e o sacudia, e depois de ficar batendo no chão enquanto o esnia, Alien entendia que o Piccolo estava tentando falar com ele, mas Piccolo acertava um tapa nele que o jogava na parede. Alien se levantava meio zonzo e ia até a sala onde o T-Rex estava, para tentar fugir por lá, mas enquanto ele digitava o código, Piccolo já estava lá. A porta abria e um cheiro saía da sala. Aquele cheiro interessava o Piccolo, que entrava na sala e soltava um grande grito ao ver o T-Rex. Alien fechava a porta e conseguia prender o Piccolo. Alien chamava vários policiais, e quem também aparecia ali era o Dr. Penny, que achava aquilo tudo um pouco exagerado, mas Alien falava que sabia mais sobre o Piccolo do que o doutor, onde dizia que as balas de uma arma ricochetearam na pele do Piccolo e que ele jogou as balas nele com tanta força que pareciam tiros. Ele finalizava dizendo que talvez 5 carros de polícia não sejam suficientes. O capitão da polícia chegava ali e falava que já encontrou o freezer onde o Piccolo estava, mas dizia que se o Piccolo for tão perigoso assim, eles não conseguiriam capturá-lo vivo. O Dr. Penny falava que eles não irão conseguir e dizia que, para o bem dele, era melhor eles chamarem o exército. O capitão da polícia falava que não quer duvidar dele, mas não havia necessidade de chamar o exército. De repente, uma parede é destruída e vemos que era o Piccolo, que estava bem furioso. O capitão da polícia mandava chamar reforços, porém Piccolo corria até eles, pegava um carro da polícia e jogava longe, e depois atacava os demais. No dia seguinte, o exército ia até lá e, vendo todo aquele estrago, o líder deles perguntava o porquê deles não ter atirado no Piccolo, mas Penny falava que Piccolo era um tesouro da humanidade. O líder do exército falava que eles iriam usar uma máquina de batalha muito poderosa, que estava sendo desenvolvida. Piccolo olhava aquela armadura, se levantava e se aproximava. O contato acontecia. Piccolo acertava um soco que destruía parte dela. O soldado tentava girar o pescoço do Piccolo, mas a força do Piccolo era tanta que quem girava era a armadura, que se desconectava e ia para longe. Todos ali ficavam com medo, e Piccolo gritava para eles. No dia seguinte, helicópteros, tanques e carros iam para lá. Quem estava dentro de um dos veículos era o
General Stridon, que descia do carro, tirava as suas roupas e ia na direção do Piccolo. Piccolo ficava mais calmo ao ver alguém semelhante que não estava enxergando como um inimigo. Stridon sentava na frente do Piccolo e estendia sua mão enquanto falava que queria conhecê-lo. E mesmo sem entender aquelas palavras do Stridon, Piccolo compreendia o sentimento de respeito e apertava sua mão. Stridon falava que irá levá-lo para um lugar com mais guerreiros como ele, e que esse lugar era o Japão. Se inscreva no canal para acompanhar o resumo dos próximos episódios e comente a sua opinião sobre. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.